Hoje eu vou falar sobre 3 estratégias que a gente utiliza para nossa vida não seguir adiante. E aí, muitas vezes, a gente faz isso de uma forma bem inconsciente. Então, a gente acaba operando a vida e entendendo e vivendo essa vida, achando que a gente tá num flow, que a gente tá tomando as melhores decisões, mas na verdade essas são estratégias inconscientes que a gente usa, que na verdade aí a nossa vida começa a entrar nos padrões, nos ciclos repetitivos, nas coisas que a gente não gostaria mais de viver, mas quando a gente vê, a gente não percebe que as atitudes que a gente tomou, na verdade, foram elas que levaram a gente para esse caminho. E a gente tinha certeza que estava fazendo as coisas certas, né? Óbvio, a gente sempre toma as atitudes aí tentando acertar, mas é um padrão que a gente cria, é uma estratégia que a gente acaba criando para seguir adiante, sempre nos tirando desses perigos que a gente tem e que são muito instintivos, né? Não tô nem falando de uma camada psicológica, emocional, tô falando de perigos que a gente tem ali no nosso inconsciente guardados por conta de traumas, perigos instintivos. E aí a gente vai tomando essas atitudes, criando essas estratégias como forma de abrandar e de tirar a gente aí desses perigos. Mas quando vê, a gente não tá fazendo a melhor escolha. E aí, como a gente faz essa melhor escolha? Como a gente vive nessa capacidade máxima, né? Se conhecendo. Não tem outra forma de fazer isso que não seja se conhecendo. E aí, seja através de processos de autoconhecimento, de terapia, seja procurando profissionais que falem bastante sobre isso, que já ajuda, que já abre bastante aí o pensamento. Então, não tem outra forma, né, gente? Então, passei por isso, essa é sempre a nossa história, né? E aí, a minha história também não é diferente de nenhuma de vocês. Então, tive que aprender muito, cair muito, levantar e sigo nessa, né? Cada hora aí é um aprendizado diferente. E não tem como, se a gente não tá aberto aí pra vida, a gente não consegue criar novas possibilidades, novas formas de agir perante uma situação semelhante, né? Então, só esse autoestudo que faz com que a gente crie essas novas estratégias, tá? Então, para quem estiver vendo a versão gravada na live, também aí deixe seu comentário, deixe aí um joinha, porque isso colabora aí para que esse vídeo chegue para cada vez mais pessoas. Mas então, bora lá. Vamos falar dessas 3 estratégias que fazem com que a nossa vida não siga adiante. E aí eu gosto sempre, quem me acompanha um pouco mais, eu gosto sempre de construir o raciocínio, né? Então vamos construir essa base do que é esse tema para depois a gente chegar nas 3 estratégias, porque senão a gente não tem essa base pronta aqui, sólida, e aí o conteúdo a gente não assimila da melhor forma. Então, quando eu falo de seguir adiante, o que eu quero dizer com isso? Parece óbvio, mas o óbvio sempre precisa ser dito para que fique muito claro. Seguir adiante é viver a nossa capacidade máxima de criação. Por que eu falo isso? Porque a natureza, o tempo todo, está operando na sua capacidade máxima de criação. A florzinha não acorda um dia e fala assim, hoje eu vou acordar mais ou menos. O sol não fala, hoje eu não quero brilhar tanto, hoje que eu vou brilhar só um pouquinho. Então, assim, nós somos a natureza, nós somos exatamente tudo isso que a gente olha, mas muitas vezes a gente se coloca fora disso. Só que a gente é isso. E aí, nós somos seres tão avançados, tão evoluídos, mas às vezes a gente, mesmo sendo tão avançado assim, a gente não consegue trazer para a presença coisas tão simples e tão básicas, que quando a gente fala, nossa, como é verdade, né? Como eu não penso assim? Então, pensem nisso, gente. Não existe na natureza viver mais ou menos, né? O planeta Terra não gira ao redor do Sol. Hoje eu não tô a fim de andar, vou parar aqui um pouquinho. Não tem. O planeta, mesmo que ele tenha que estar no momento retrógrado, ele tá em movimento. Então não existe paralisar. Ele vai, de repente ele tá um pouquinho retrógrado, mas o importante é não parar. Na natureza, o que está completamente paralisado está morto. E o que acontece na nossa vida?
a gente paralisa a nossa vida. Então tem áreas da nossa vida, tem situações da nossa vida que a gente, é como se a gente deixasse morrer. E aí a gente fica aqui vivendo, é como se a gente fosse como se fôssemos mortos em vida, né, basicamente. A gente tá aqui nesse corpo e tal, mas tem muita área aí da nossa vida, muitas áreas que já morreram, né? Então, seguir adiante é isso, é seguir nessa capacidade máxima de criação. Então, eu falo muito sobre isso e vou falar cada vez mais nos meus conteúdos, principalmente sobre o feminino, focada no feminino, mas isso para todo mundo que tá aqui, é pra vida, né, gente? Não é só a mulher, não, né? Então, assim, todos os seres que têm vida, que sigam aí em sua capacidade máxima. Mas isso, falando especificamente do feminino, é o feminino fértil. Porque ser fértil é ter vida, é ter capacidade de criar. Isso é ser fértil. E aí, se essa fertilidade reverbera numa possibilidade de gerar uma vida, maravilhoso. Mas gerar vida a gente gera em tudo, desde que a gente esteja disposto a estar sempre em movimento. Em movimentos virtuosos, em movimentos que tragam realmente nessa frequência de vida, que tragam realmente o que a gente busca. Mas isso a gente precisa realmente buscar essa consciência de que a gente precisa manter esse movimento. Só que muitas vezes a gente para. E é sobre isso que eu vou falar, desses momentos que a gente para, que a gente paralisa e que a gente para de criar vida e para de viver a favor da natureza, a favor do que a gente é. A gente vive realmente contra uma lei da natureza, né? Então, o que tem vida tá em movimento. E aí a gente para isso, né? Eu vou trazer uma historinha aqui pra vocês. Vou sempre aprofundando um pouquinho mais. Então, vou contar uma historinha porque fica bem fácil de entender como muitas vezes a gente lida com a nossa vida, como a gente opera aqui a nossa vida, a nossa realidade. Imagina uma mulher aí, uma Maria. Vamos falar da Maria. A Maria, ela ganha um carro, né? E aí é um carro lindo, potente, moderno. E aí essa Maria fala assim, nossa, que carro lindo, mas eu não sei dirigir. Aí o que essa Maria faz? Ela vai pra autoescola, né? Porque é o óbvio, você fala assim, nossa, você ganhou um carro maravilhoso, lindo, moderno, você vai pra escola. Aí ela fala, não vou não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dirigir, porque assim, eu já vi muita gente dirigindo, eu sou adulta, né? Nossa, sou adulta, eu sou experiente na vida, né? Eu já passei por tantas coisas, óbvio que eu vou saber dirigir, eu já fui passageira a vida inteira, sempre olhei as pessoas dirigindo, né? Meu pai, minha mãe dirigiam super bem, como eu não vou saber dirigir? Óbvio que eu sei. É só pegar lá, apertar os pedais, o carro é moderno, não tem nem embreagem, só segurar no volante reto e fazer uma curvinha aqui de vez em quando, tá tudo bem. Então vou lá, eu vou dirigir. Pois bem, essa Maria é super confiante na vida, achando que porque ela é adulta, ela sabe dirigir, aí ela vai começar a dirigir. Tá bem. Aí, o que acontece, né? Qual é a grande surpresa dessa história? Obviamente, ela vai bater o carro. Então tá, Maria bate o carro. Só que essa Maria, ela fala assim, olha só, vou levar pro mecânico, né? Porque eu tenho dinheiro, minha família tem dinheiro, eu tenho dinheiro, não precisa nem ser a família, né? Maria trabalha, ganha super bem, vou levar o carro pro mecânico. Nossa, tá tudo certo, o mecânico vai resolver, tem o funileiro, o carro tá igualzinho novo. De longe parece que tá novo, você chega de perto não tá mais, né? Mas de longe parece que tá novo, beleza, pega o carro, vai dirigir de novo, bate de novo. Leva pro mecânico. E fica nesse ciclo, né? Por quê? Porque ela tem quem conserte, né? Então, assim, não me importa se eu sei dirigir o carro. É isso que ela pensa. Não me importa se eu sei dirigir o carro. Mas, o mais importante é que tem quem conserte pra mim. Quem é essa Maria na vida? Vamos fazer que nem o desenho lá era do Scooby-Doo, né? Que tinha pra revelar a máscara no final, assim, e tirava e era o próprio personagem. Então, quem é a Maria? Somos nós, né? É isso que a gente faz com a nossa vida o tempo inteiro, tá? O que essa Maria, inclusive, faz? Daqui a pouco essa Maria tá traumatizada. Por quê? Ela não se propôs a entrar numa aula de direção e fez o quê? Ela começa a bater o carro,
cria um trauma, não é mesmo? Daqui a pouco ela não tá dirigindo mais arriscando, não, porque agora ela começa a ter medo. Então, só que ela também não vai pra aula de direção, mas aí ela cria o medo. E é isso que a gente faz com a gente o tempo inteiro. Essa é a negação que a gente tem no nosso processo de autoconhecimento. Então, porque a gente acha que a gente é adulto, né? Ah, sou adulto aqui, tenho 30 e poucos anos, eu sei lidar com tal situação. Mas, querido, você se estudou? Você se conheceu? Você sabe a melhor forma de fazer isso? Tá sempre batendo carro, tá entrando nas piores relações possíveis. Nunca consegue encontrar um trabalho que se sinta realmente satisfeito, feliz. Sempre lida com os chefes, fala, nossa, não sei o que acontece com a minha vida, mas eu só encontro chefe que quer me prejudicar. Pessoas ruins ao meu redor, eu só atraio amizades que querem se aproveitar de mim. Mas tá lá, batendo carro. Que tal aprender a dirigir? Não é melhor? Não é muito mais grandioso e muito mais simples do que ficar batendo carro, perdendo energia, perdendo dinheiro, sim, muitas vezes, que a gente faz na nossa vida com decisões equivocadas. É mais fácil pegar um pouquinho desse investimento, vai para aula de direção, né? Então, também sobre seguir adiante, sobre esse movimento, né? Sobre essa energia do movimento que eu tô trazendo aqui, eu achei muito bom trazer essa historinha. Então, é assim que a gente lida com a nossa vida. Comecem a pensar um pouco nisso, o quanto é importante a gente, pra assumir, e eu falo muito isso para as minhas pacientes, né? Falo, nossa, demais, assim. Às vezes acho que elas até se cansam, porque eu falo, tem uma criança dirigindo esse nosso volante. É uma criança. Porque os nossos traumas que a gente vai carregando, que a gente não olha pra eles, quem tá aqui dirigindo a nossa vida é uma criança, né? Só que a gente precisa tirar essa criança desse volante e pegar esse volante. Só que a gente também tem que saber dirigir. Então, comecem a refletir também sobre isso. Aqui é a Rosa Cristina falando, né? Eu vivo batendo carro. Exatamente, comentem aí, pessoal, porque é bom que a gente vai interagindo aqui. Exato, e quem nunca, né? E eu já bati o carro muitas vezes, sigo batendo aqui de vez em quando. Por quê? Porque também tem uma complexidade na nossa vida, né? Porque a gente aprende a dirigir umas coisas aqui, umas áreas, mas outras a gente tem que melhorar. Mas o que importa é a gente estar sempre disponível e à disposição para essa evolução. Então, sim, em muitas áreas a gente vai aqui, tá na pista, né? Ah, eu vou lá em Interlagos, eu sei dirigir aqui, ó. Essa pista aqui eu já conheço, esse carro eu conheço. Dá um carro novo na tua mão, você vai ter que se acostumar. De repente, você vai ter que conhecer um pouco mais. Você vai numa pista nova, né? Esses pilotos todos, o que eles fazem? Eles reconhecem a pista. O piloto é extremamente competente, profissional. O que ele tem que fazer toda vez que ele chega no lugar? Reconhecer a pista, reconhecer o carro que ele dirige toda santa semana, e ele tá lá reconhecendo pista e reconhecendo o carro. A gente não, a gente acha que é só aqui, ó. Vamos fazer e acontecer sem nenhum conhecimento. E o que a gente faz? Pega caminhos errados, bate o carro o tempo inteiro. Só que o que é esse bater o carro? Vamos trazer pra prática agora. E a gente acaba terceirizando isso. Esse mecânico, esse funileiro, são os médicos, são os remédios. Ah, então não tem problema eu ficar doente de novo. Ah, eu tenho febre com frequência, eu tenho dor de garganta com frequência. É só tomar o remédio, né? Se orgulha ali da farmacinha que leva na bolsa. Gasta 100, 150, 200 reais de farmacinha todo mês pra ela e pras amigas, pros amigos no trabalho. Eu tive muitos amigos assim, tenho orgulho aqui da minha farmacinha. Mas não pega esses 150, 200 reais pra investir no autoconhecimento. Por quê? Porque se bater o carro, tem quem conserte. Quem conserte entre aspas, né? Porque é isso, vai consertando, não fica igual. Então, vai se enchendo de remédio, daqui a pouco esse remédio traz um outro sintoma, né? Ah, vou fazer uma cirurgia porque eu tenho uma doença crônica. Eu tenho um paciente que ele tinha pólipos nasais há muitos anos. Começou a fazer consulta e depois de acho que umas 4 consultas, os pólipos dele começaram a regredir. Por quê? Porque percepção. Quando a gente muda essa tríade, a gente precisa mudar esse primeiro caminho, essa percepção, fazer essa aula de direção para que as outras coisas como consequência se alinhem, esse sintoma físico que é consequência das nossas percepções, para que eles se alinhem e não ficar dependendo mais do médico, do remédio. Porque, não tem problema eu levar a minha vida assim.
Eu tenho remédio na bolsa. Não tem problema se eu tiver uma febre na rua, eu tenho remédio. Não tem problema se eu tiver algo crônico operar e isso voltar, porque eu vou lá e opero de novo. Não é assim, gente. A gente vai levando o carro pro mecânico, o carro fica bom 100%? Chega uma hora que vocês querem trocar o carro, não tem como trocar o corpo, né? Ah, o carro já levei tanto no mecânico que ele não tá bom. Ele já bateu, ó, fez esse amassadinho, não ficou igual, quero trocar. Então, bora trocar o corpo? Não tem como. Então, assim, antes de chegar nessa situação, valorizem, né, o corpo que a gente ganhou, a vida que a gente ganhou, a alma que a gente ganhou aqui, esse espírito que a gente carrega aí por tantas vidas, dependendo aí da filosofia que a gente olha, vamos valorizar isso aqui que a gente tem. E não quero olhar por filosofia, nada. Valoriza esse corpo físico, essa matéria que tá aqui, porque sem ela, acabou, né? Então, se a gente não olha para essa matéria aqui, acabou a vida. Né? E que bom que estamos aqui com saúde suficiente, sem limitações também, né? Imagine outras pessoas que sim, passam por limitações físicas também, o quanto tem que adaptar da vida. Então, vamos olhar para isso, né? Esse seguir adiante, esse volante, acho que esse tema do seguir adiante é muito importante isso. Então, eu sempre trago uma base de reflexão antes de começar a trazer o conteúdo em si, para realmente fazer bastante sentido, né? Vou falar aqui. Vou começar a entrar nas 3 estratégias, então, tá? Quando a gente fala dessas 3 estratégias, a gente tá falando de aspectos bem instintivos mesmo. Isso eu trouxe um pouquinho ali no comecinho da live, bem na introdução, não sei se todo mundo tava aqui, mas repassando. Essas estratégias que a gente usa são instintivas, por quê? No nosso cérebro arcaico, a gente... tem ali armazenada os nossos traumas, os nossos medos. E aí a gente precisa de estratégias para que a gente continue sobrevivendo na vida, para que a gente se mantenha vivo. Então, por mais que a gente tenha um trauma, uma situação que às vezes não é nem consciente, esse trauma é inconsciente, mas isso de alguma forma é uma informação para o nosso corpo. Eu sempre falo sobre memória celular, não é só sobre pegar o cérebro aqui e falar assim, olha, essa aqui é a parte do cérebro inconsciente. Não é sobre isso, o nosso inconsciente é muito maior que isso. Nosso inconsciente está aqui nessa memória celular, que não é só sobre uma memória celular que constrói músculo, né? É uma memória celular que guarda informações que a gente nem tem ideia que estão aqui dentro. Então, não é porque a gente não tem ideia no nosso 5% consciente limitado, então não é porque esse trauma não está ali no nosso 5% consciente que a gente não está criando estratégias para lidar com ele, porque ele tá aqui, ele faz parte da gente, né? Então, às vezes a gente criou um trauma, a gente faz coisas, sabe aquelas coisas que a gente faz e não sabe por quê? As manias que a gente tem e não sabe por quê? Os ciclos repetitivos que a gente entra e não sabe por quê? A gente tá, sim, criando estratégias para tentar, de alguma forma, driblar, só que às vezes não são as melhores estratégias, né? Então... hoje eu tô bem contadora de história, tá, gente? Se vocês estiverem aqui, se vocês estiverem almoçando aí, vocês vão começar a ouvir umas historinhas. Acho que fica muito mais fácil de entender. Então, vamos lá. Essa mesma Maria, vamos pensar nela. Eu já vou trazer a primeira estratégia aqui. Por quê? Se eu trago só a teoria pra vocês, você fala, legal, entendi, né? Mas, quando a gente traz exemplos práticos, a gente consegue aterrissar mais até para nossa própria história, né? Senão é isso, vira uma grande aula teórica. Então, essa Maria, vamos pensar que ela tem uns 30 e poucos anos, uns 32, 33 anos, ela sai direto, ela sai com as amigas dela, ela tem uma vida super legal, assim, ativa socialmente, malha, tá uma vida ok, ganha bem, tá tudo certo. Né? Aparentemente certo. Se relaciona com várias pessoas e tal, mas ela, cada vez que um homem se aproxima dela pra de repente ter algo mais sério com ela, ela se assusta, ela entra em pânico e ela não consegue, né? Ela não consegue passar por essa situação. E aí ela segue a vida, dá um tchau aí pro carinha e tal, e de repente aparece outro. Só que ela quer se relacionar, ela vê algumas amigas também, tendo um relacionamento legal, ela quer se relacionar, só que aparece outro. E aí, ela não consegue também. O que é isso?
né? Por quê? Porque a gente olha a vida dessa Maria, você fala, caramba, mas a vida dela parece tão legal, né? E é de fato, não é que não é, né, gente? Tá tudo bem, várias outras coisas. E ela também sabe. Só que ela tem uma área na vida dela, que uma dessas estratégias, que é a primeira que eu vou trazer aqui, ela paralisa. Então, quando a gente está passando por uma situação que a gente não sabe a melhor forma de lidar, porque essa situação ela causa sim algum tipo de medo, porque retoma algum trauma que a gente já passou, uma das estratégias é paralisar. Só que eu trago essa história justamente por quê? Porque se eu trago só essa teoria, é muito fácil, quando a gente escuta essas teorias, falar assim, mas isso não é comigo não, eu não paraliso, né? Imagina se eu trago a teoria bonitinha aqui, ó. Então, uma das estratégias é paralisar. E aí, quando você paralisa, é porque você tem um medo, e aí a tua vida congela. Você fala, imagina, eu tô aqui, ó, vivendo, trabalho até demais, me relaciono até demais. Não é pra mim. Deixa eu desligar essa live aqui, porque a Nana tá falando uma teoria que não é pra mim. Por isso que eu trago essa história. Por quê? Porque é inconsciente. Porque sim, outras coisas da nossa vida estão funcionando. E que bom, né? Que bom que tem outras áreas da nossa vida que funcionam para trazer um pouco desse equilíbrio, um pouco de base também, porque aí uma área vai complementando a outra. Maravilhoso. Só que não tem como essa Maria, que tem essa vida legal, social, de amigas, virar as costas para algo que tá paralisado e congelado na vida dela. Porque se toda vez que ela tem a oportunidade de iniciar um relacionamento, ela congela, tem algo ali para ela olhar. Por que ela tá congelando nessa situação? Porque esse masculino que está se aproximando dela, querendo oferecer algo novo para ela, independente do que vai ser, independente se a relação vai dar certo, se essa relação não vai dar certo, e define o que é dar certo, né? Mas se essa relação vai adiante dentro dos moldes aí que as duas pessoas escolherem viver, não é sobre dar certo ou não, é sobre ter a capacidade de seguir adiante, de continuar esse movimento e não paralisar. Aí a gente começa a conectar tudo. Vida é movimento, né? Então, se tem uma área da nossa vida que simplesmente a gente congela, existe uma morte ali. E a gente precisa olhar o que é isso. Por que nessa área da sua vida você está congelada? Porque nessa área da sua vida você está permitindo que ela seja morta. E aí você começa a viver esse desequilíbrio. Porque as outras coisas também começam com o tempo se desencaixar, né? E essa paralisação, ela pode acontecer por N motivos, né? Na verdade, assim, o motivo em si é o medo. Mas querendo dizer assim, essa paralisação, ela pode acontecer em diferentes assuntos da nossa vida em que a gente tem um medo que nos paralisa, né? Porque na natureza um animal, e assim como somos animais, quando a gente é submetido a uma situação que nos traz um medo, a gente precisa ou lutar ou fugir. Pela nossa vida, pela nossa sobrevivência. Se a gente paralisa, a gente tá ali completamente à mercê desse predador. E aí a gente morre, né? A gente permite, por mais que a gente não queira, por mais que seja uma limitação nossa, mas a gente acaba permitindo que aconteça essa nossa morte, né? Então, ou luta ou foge. E aí eu vou falar da fuga também, né? Porque tem umas outras questões aqui. Mas algo precisa ser feito. Só que tem áreas da nossa vida que elas estão paralisadas. Então, olhem para a vida de vocês, entendam onde está acontecendo essa paralisação, esse congelamento, né? Mesmo que, será que de repente aqui é um lugar que está me pedindo para que eu recue um pouco? Tá bom, eu vou recuar. Mas faça algo, né? Mas sempre que, se você puder fazer, tomar uma atitude baseada no teu autoconhecimento, baseada num olhar mais amplo da tua história, é maravilhoso. Mas comece a olhar onde realmente a tua vida está paralisada e ela precisa de uma luz ali, né? Seja num trabalho,
né? Ah, eu tenho o sonho de, vou entrar um pouco nisso também no próximo item, mas eu tenho o sonho de ser realizada aqui no trabalho, de conseguir um cargo X, Y, Z, mas nossa, não acontece. Mas aí a gente usa esse não acontece, eu já usei, tá? Tem muita coisa que eu falo aqui, ó, você pode trocar Maria por um nome bem mais complexo, pode pôr Nana Chara, que dá na mesma, tá? Mas vamos colocar Maria. Por que será que não acontece essa promoção no trabalho, esses movimentos? Aí a gente sempre vai olhar o externo aqui. Ah, mas é o chefe. Ah, mas não sei o quê. A gente sempre vai ter um motivo. Mas onde a gente... Porque a vida é nossa, nós aqui somos o protagonista. Então, onde nós aqui como protagonistas estamos tomando ou não alguma direção para que o nosso objetivo aconteça. O volante, se eu sei dirigir, eu pego o volante, eu tenho um carro que vai me dar esse movimento, eu sei que eu quero chegar no ponto B. Se eu não ligo o carro, se eu não ando o carro não chega. Então assim, não, eu quero chegar ali, ó, mas sabe qual é a culpa? A culpa é da pista aqui, ó, que... nem tem buraco, mas nem sei se tem, porque eu não andei na pista. Mas aí você começa a achar um monte de desculpa, mas você não ligou o carro. Então, onde a gente tá paralisando e tá deixando esse carro desligado? Aí tudo bem, Mariazinha foi lá, aprendeu a dirigir, mas se ela não liga o carro, vai fazer o quê? E isso eu falo muito também. Quem passa comigo, nossa, e eu falo um monte. Eu não falo exemplo do carro, eu falo do personal trainer. Eu falei assim, ó, eu sou uma personal trainer aqui pra vocês. Vocês me pagam, mas vocês não querem malhar? Então, assim, legal, meu dinheiro tá caindo na conta. Obrigada, agradeço, tô trabalhando, fazendo o que eu amo, faço o meu melhor. Mas se você não quer malhar, eu não faço milagre ainda, né? Eu te passo coisas, mas quem malha, eu passo os exercícios, eu passo os treinos, mas se você não malha, não tem o que fazer. Então é a mesma coisa, né? Onde a gente tá paralisando as situações na nossa vida? Então... essa é uma das estratégias que a gente usa. Sempre olhar esse entorno, reclama da pista, reclama do personal trainer, reclama de todo mundo ali, mas comecem a olhar onde vocês estão como estratégia paralisando. E aí, qual é o próximo passo que eu dou para vocês começarem a fazer esse exercício também, né? É importante vocês criarem essa autonomia. Então, assim, tá, percebi que eu tô paralisada aqui. Que perigo que eu tô achando que existe aqui a ponto de eu não querer tomar nenhuma atitude? Qual é o perigo que existe na situação, caso eu tomasse essa atitude? Né? E aí, é uma frase que a gente usa muito aí na nova medicina germânica, o meu professor que trouxe, é uma das frases que eu mais gosto, que fala que a gente precisa passar pelo risco para entender que o risco não existe. Né? Então, a gente só vai entender que aqui tá tudo bem quando a gente estiver aberto a passar por esse risco, né? Quando a gente sair da paralisação e desse congelamento, né? Então, olhem para isso. Estou paralisada aqui. Qual é o perigo que existe que eu tô criando essa relação, né? Porque se eu me movimentar, eu vou rumo a algo que me parece perigoso, então eu nem me movimento. E aí você vai entendendo o que acontece na tua vida, para que você consiga passar por esse risco e ver que isso, na verdade, não é um risco, né? Então, esse é o primeiro ponto. Gostaram? Se gostaram, deem um joinha. Joinha não, né? Onde que tem joinha, gente? Nem sei, mas... não, joinha no YouTube, tô confundindo. Deem um coração, um like, enfim. Vamos lá, a gente vai pra segunda estratégia, tá? A segunda estratégia, deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. A segunda estratégia, vamos lá. Vamos falar dessa Maria aí. De novo, trazendo esse exemplo bem prático, né? Essa Maria, ela quer muito ser advogada, uma advogada de sucesso, né? Então, vamos lá, ela tá aí trabalhando incessantemente para se tornar cada vez mais uma excelente profissional. Aí ela consegue um excelente emprego num bom escritório, renomado, de sucesso, que ela sabe que a carreira dela vai decolar. Aí ela, obviamente, comemora, fala, nossa, maravilhoso, consegui o emprego dos sonhos,
para este momento, né? Porque, uma dica, gente, nunca falem que tal coisa é o sonho da vida, tá? Isso aqui é um paralelo, não tava nem no roteirinho que eu tô lendo aqui. Nunca falem, isso aqui é o sonho da minha vida, porque você congela todos os outros, né? Se as palavras e a verbalização tem muita frequência e muito peso, vocês congelam outras possibilidades, porque se esse é o sonho da sua vida, como que a vida vai te mandar mais? Já te mandou teu sonho, né? Então, assim, não falem isso, tá? Mas vamos supor que o sonho da Maria ali é ser uma advogada de sucesso. E aí ela consegue esse emprego e fala, meu Deus, consegui, é o sonho da minha vida até agora. Ana, já fale aí com essa filha, não já desbloqueia isso aí. É o sonho da vida até o momento, é um sonho muito bom, mas não o sonho da vida. E aí ela consegue esse emprego, né? Então a Maria vai lá, consegue esse emprego que ela sempre quis, esse emprego dos sonhos, no melhor escritório de direito, enfim, começa a trabalhar. Legal. Aí ela tá lá super realizada. Meses depois, a Maria começa a namorar. Então ela fala, nossa, minha vida agora tá perfeita. Tô no emprego bom, tô namorando, que legal, que demais, óbvio, né? Quem não ficaria feliz? Então tá, aí ela tá lá namorando. De repente, esse namoro começa... Acho que sou a tal Maria. Quem não é, né? Todo mundo aqui, já falei, troquem pelo meu nome. Só coloquei a Maria pra ir pro outro oposto, pra ser bem fácil o nome. E aí essa Maria começa a namorar e de repente esse namoro começa a ficar ruim. E aí começa a ficar estranho, eles começam a brigar, um tem muito ciúme do outro, né? De repente ela tá ali cobrando, e esse namorado que eu arrumei aqui é muito mole. Porque meu pai era tão maravilhoso, meu pai que é exemplo de homem, né? Meu pai que esse aqui é mole. Aí ele reclama dela, que ela não cuida tanto dele, né? E aí, nossa, ela não cuida de mim, ela não é igual minha mãe, aí fica todo mundo ali, ó, projetando relações. Só que aí, essas discussões começam a fazer o quê com a Maria? Começam a deixar ela desconcentrada no trabalho, ela já não dorme direito, né? Então, se ela não dorme direito, ela não tem uma boa capacidade mental de trabalhar numa segunda-feira de manhã, ou seja lá o dia que for. Ela tem que performar ali no trabalho, é um trabalho, né? O direito é um trabalho que precisa muito ali da cabeça bem centrada, do raciocínio bem centrado. Começa a fazer umas besteiras, de repente essa Maria começa a ficar desconcentrada. E aí, dentro dos acordos, né, de trabalho, ela teve, o trabalho fez uma promessa pra ela e ela faz uma promessa de entrega pro trabalho. O chefe dela acredita que ela não tá mais cumprindo a promessa dela e demite ela, né? Porque, olha, Maria, você era esta profissional aqui, foi esta que eu contratei. Esta profissional não está aqui, a gente já conversou, a gente já deu uma chance e tal, te demito. E aí essa Maria fala, meu Deus, acabou, e de repente esse namoro acaba também, né? Aí ela entra na fase do quê? Ela sai da fase do que tudo tava dando certo e vai pro que tudo tá dando errado. Ok, acaba, ela acha que foi só uma grande coincidência, e de repente ela arrumou outro trabalho. Tá bom, um trabalho aqui, outro ali, ela consegue outro trabalho muito bom. Fala, nossa, outra chance, agora eu vou fazer acontecer, não tem mais relacionamento que me pare, vou trabalhar, vou performar, vou ser a melhor advogada do país. Legal. Não passa 3 meses, passa 6. Aparece um outro boyzinho aí pra Maria, um carinha que parece legal. Aí, esse cara começa a oferecer coisas legais pra ela, mas de repente eles estão brigando. Por outros motivos, mas estão brigando, começa tudo de novo. Aí a Maria começa, nossa, tá vendo? Eu não tenho sorte no relacionamento. Eu não tenho sorte, nada dá certo, porque sempre que aparece um cara pra mim, aparece aqui pra me trazer dor de cabeça. O que essa Maria tá fazendo? Vocês começam a perceber? Isso são as histórias, tá? Que eu já passei, mas que vocês passam também e que hoje, porque eu estudei muito, né? Fui atrás desses estudos, eu tenho hoje a capacidade de olhar de fora, até porque quando a gente olha de fora, a história ela fica muito mais clara do que quando a gente tá vivendo, mas porque a gente estuda, né? E a gente começa a entender um pouquinho como funciona a mente humana, os nossos instintos, nossas expectativas, projeções, enfim. E quando vocês chegam com uma situação assim, sabe o que eu vou falar pra vocês? Falar assim, então, sendo muito rasa, né, gente? Muito básica aqui numa live, mas assim, o que a gente entende desse comportamento e desse ciclo, desse alinhamento que tá existindo aí nessa situação da Maria?
Maria, por que toda vez que você arruma o emprego do seu sonho, você arruma um problema junto? Né? E aí, esse problema, por sinal, tá sendo relacionamento. Aí é um outro tema que precisa ser olhado também, né? Que aí a gente vai para outra consulta. Mas essa é a principal questão que a gente levanta. O que é isso? Que é a segunda estratégia, que eu falei que eu ia trazer 3. Essa é a segunda estratégia, que é a fuga. Por isso que eu trago uma história muito detalhada, porque se eu virar e falar assim, porque fuga é só quando a gente tem que fazer A e aí a gente resolve fazer B. Ai, nossa, lá vem ela com um negócio que é óbvio. Mas vocês percebem como a gente faz isso o tempo inteiro? Comecem a pegar partes da vida de vocês, seja no passado, seja agora, coisas que vocês vêm usando aqui mesmo que inconsciente, né? Entendam o termo usar, mas usando uma situação para que outra meio que fique de lado, porque a gente não tá sendo capaz de lidar com ela. Por mais que fosse o sonho dessa Maria ter esse emprego. Mas se ela, mesmo que inconsciente, ela entenda que esse emprego é muito para ela pode ter vindo de uma família extremamente simples. E quando ela chega no lugar, que óbvio que é o sonho dela, talvez ela acredite que ela não seja capaz de dar conta, que se ela for adiante na vida, como leis sistêmicas também, se ela vai adiante, é como se ela não honrasse toda a ancestralidade dela que passou por tantas situações. E isso, gente, é tão inconsciente, vocês não têm uma ideia. E aí, o que a gente faz? Você acha que a Maria vai falar assim, olha, não estou indo bem no trabalho, chefe, porque assim, estou honrando toda a minha família que não deu certo. E não, nem eu faço isso, estudando essas coisas, quando vejo eu tô fazendo aqui me enganando. Então, assim, a gente não faz. Por isso que um pouquinho de autoconhecimento, um pouquinho de aula de direção para pegar nesse volante é importante, porque senão a gente começa aqui, a nossa vida vira esse limbo, a gente não sabe onde começa, onde termina as coisas. Então, se essa Maria, ela olha para a situação dela de uma forma inconsciente e acha que o problema é só o trabalho, que ela não dá certo, ou que o problema é só o relacionamento, ela não consegue fazer essa relação. E aí ela não consegue, de fato, chegar na raiz do problema. Por que eu não me coloco disponível e merecedora de conquistar esses sonhos que por mais que a minha família não tenha conquistado? E por que eu crio um problema, que aqui está sendo um ciclo de relacionamento, que é outra questão, para que eu não viva isso aqui? Eu crio distrações. Eu crio outras coisas que me fazem sim olhar, porque óbvio, se eu entrar no relacionamento, quero fazer dar certo, e aí eu vou terminar, isso aqui, tudo bem, mas assim, eu vou criando distrações que me tiram de onde eu gostaria de estar. E aí, percebe como é uma outra estratégia completamente diferente da anterior, né? A paralisação, você literalmente não faz nada, né? Você fica ali criando outras coisas, também tem um pouco a ver com fuga e tal, mas assim, basicamente você não toma atitudes, mas quando você tem algo para fazer na sua vida que você começa a colocar outras aqui, e aí quando você olha, isso aqui não dá certo, então é isso que eu vou olhar, você chega aqui e vou entender, bom, ela tá paralisada? Ela tá fugindo da situação? O que ela tá fazendo? Né? Então, se eu entendo que toda vez que uma situação que você quer muito vem outra muito ruim, você tá criando uma fuga. Né? E sim, na natureza, a fuga muitas vezes é importante. A gente aí dentro de um inconsciente coletivo, eu sempre trago aí umas verdades absolutas que não são tão verdades e nem tão absolutas assim, que a gente fica repetindo sem perceber. Mas dentro de um inconsciente coletivo, fugir é um problema. Como eu estou trazendo aqui, sim, se torna um problema. Mas muitas vezes fugir é uma solução, né? Então, tô vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento que não tá me fazendo bem. Se retira, né? Então, muitas vezes, essa fuga, esse sair de cena é importante. Então, não, eu não vou fugir da situação porque senão eu sou uma derrotada. Não, né? Então, não vamos pensar assim. Mas o que eu tô trazendo aqui é o caso da fuga, que ela realmente é meio que uma compensação de algo que você não tá querendo olhar. Então, isso é uma estratégia que a gente usa o tempo todo, gente. Reparem. Eu trouxe uma historinha detalhada para que vocês consigam fazer essa mesma analogia com a vida de vocês.
onde existe coisas que vocês querem muito conquistar, que quase vocês chegam perto, ou que nem perto vocês estão. Mas aí tem outras coisas, né? Porque a nossa vida tem milhares de temas acontecendo ao mesmo tempo. Mas que você começa a relacionar que tem algo que vai aqui, que tem a ver com essa situação. Você fala, tem alguma certa relação? Então por que eu tô usando isso aqui para compensar isso aqui? Né? Por que eu tô fugindo? E aí, o que a gente faz nessas situações? De novo, ganha em autonomia, né? Sempre importante aprender a lidar com você mesmo. Então, qual que é a prática disso? De novo, me vejo numa situação assim, qual é o perigo e qual é a vantagem? Nesse caso da fuga, né, se você perceber que você tem algo que está compensando, qual é a vantagem dessa compensação? Né? O que traz o que essa distração aí está trazendo de vantagem para você? Né? Para você não olhar para essa situação que você quer progredir, que você quer crescer. E aí também, né, qual é o perigo que existe em você crescer? No caso dessa Maria aí, que de repente enxerga que por mais que ela queira, ela não se sinta merecedora. Por mais que ela queira, ela vem de um padrão de família que precisa, nossa, fazer muito. E eu já vou conectar no próximo, eu já tô na energia da próxima estratégia. Mas uma família que precisa lutar muito para conseguir as coisas. E de repente ela olha e fala, nossa, foi tão fluido, né? Eu fui lá, mandei um currículo, fui indicada. Sou uma boa profissional, fui indicada, consegui um emprego dos sonhos assim. E aí ela olha para aquilo e fala, mas peraí, o padrão da minha família não é lutar? Eu nem lutei tanto. Será que eu mereço? E aí, essas estratégias inconscientes vão acontecendo. Pra quê? Pra que isso saia da vida dela. Porque se ela, lá no inconsciente dela, que é 95%, ela entende que aquilo ela não merece aquilo, alguma coisa vai acontecer pra que isso saia de cena. E aí, muitas vezes, são essas estratégias de fuga que a gente usa, né? E aí, trazendo um pouco dessa energia já de lutar, que a gente vai pra terceira historinha. Tô aqui, Castelo Rá-Tim-Bum hoje, que eu devia ter sentado no sofá ali, né? Senta que lá vem a história. Então vamos lá. Essa Maria casou. Que legal, Maria veio, passou comigo, entendeu que ela tava fugindo do trabalho, criando relações ruins. Ela tá assim, ó, nana. A vida tá legal demais, obrigada. Foi maravilhosa a nossa jornada, né? Mas aí ela casa. E aí começa a vir aí alguns caos, né? Aí ela tá lá passando por um monte de situação e tal, e briga e discussão, mas eles se amam, mas aí ela fala, a gente tem que lutar pra ficar junto, e meu Deus, eu não vou me separar de você, e não sei o quê. E aí essa mesma Maria, quando vê, ela pode estar passando por isso no trabalho. Ela pode estar passando por isso com amizades, né, que briga e volta toda hora, aquelas amizades que são inconstantes. Então, o que tem nessa percepção totalmente inconsciente da Maria? Que quando ela percebe que ela tem uma situação que ela precisa fazer algo, porque vida é movimento, ela acredita sempre que ela precisa lutar muito. Como estratégia, né? Lutar é importante? Muito, né? De novo, as estratégias são luta e fuga, principalmente, né? Paralisar ali é onde a gente tá mais arriscado a ter um probleminha aí. Mas lutar e fugir são soluções, sempre. Mas, de novo, a diferença do remédio e do veneno é a dose. Né? Então, assim, que olhar a gente tá dando também pra essa luta? Então, qual que é essa situação dessa Maria que casa e começa a brigar? E, gente, tô dando um exemplo aqui de minutos de live, né? Vamos pensar que essa mulher tá aí há anos sem falar comigo, sem vir aqui fazer uma consultinha, e ela tá há anos aí nessa situação de briga e não sabe o que fazer e tal. Essa é uma das outras estratégias que a gente usa, que é lutar, mas sem nem saber mais por que a gente tá lutando. Que para quê? Não é nem por quê, é para que a gente tá lutando. E aí, quando a gente se faz essa pergunta, muitas vezes a gente não tem resposta. Pra quê? Por quê? A gente nem sabe mais.
E aí a gente se pega gastando uma energia enorme em uma situação que a gente nem sabe mais porque a gente tá ali. E aí a vida passou. Sim, estivemos em movimento. A gente estava ali lutando, tentando, se movimentando, mas sem entender onde a gente queria chegar, sem um propósito, né? Sem nenhum objetivo. Nossa vida a gente deixa ela passar aqui, ó, não sabe nem por quê. Então, quantas vezes a gente aceita uma proposta de emprego sem nem entender de fato qual é o papel desse emprego na nossa vida? Claro, a gente tá falando de situação financeira, óbvio, minha filha, paga a conta, boleto chega, ok? Mas quando a gente olha pra nossa vida de um aspecto diferente, maior, você fala, tudo bem, eu preciso aceitar esse emprego pra pagar a conta hoje, porque tá muito difícil, mas eu sei onde eu quero chegar. E aí essa luta aqui de um emprego que eu nem quero, mas eu preciso, essa luta tem um propósito, né? Então, essa é a diferença. É a gente lutar pelas coisas que tem propósito. Então, quando você olha para essa Maria aí, que de repente está há anos casada, sem olhar para ela mesma, sem entrar num processo de autoconhecimento, sem se conhecer, por que será que ela casou há anos atrás? Porque as amigas estavam casando? Porque ela achou que ela estava ficando velha e precisava casar logo, para ter filho logo? Porque, de repente, era um cara legal mesmo, né? Tá tudo certo, mas, ele é legal, acho que é ele. Se não der certo, a gente separa, né? Mas aí tá lá, de repente, tentando. Mas qual era esse objetivo inicial? Então, muitas vezes a gente entra nessa guerra sem nem saber porque a gente tá entrando. É como se, assim, a gente estivesse sentada no sofá, assistindo TV, comendo pipoca, sem nem malhar, fazer nada. A gente tá ali, ó, sofá, vida de pizza, pipoca e sofá. Toca o telefone aqui, ó, chama no WhatsApp e fala assim, então, começou uma guerra, vem aqui, preciso de você. Claro, vou lá, sou adulto, sei fazer alguma coisa aí, vamos lá. Se você entra numa guerra despreparado, sem nem saber o que você tá fazendo ali, o que você acha que vai acontecer com você? Então, não vamos mais, vamos evitar levar a nossa vida dessa forma, sem nem saber para onde a gente está indo, sem se preparar para esse lugar que vai receber a gente. Uma pessoa que vai lutar, que vai para a guerra, ela precisa de muita preparação. Uma pessoa que vai dirigir, vamos voltar para o começo da live, ela precisa de uma aula de direção. E aí, como que a gente escolhe situações sem a gente se preparar para elas? Mas é só uma oportunidade de emprego, é só pagar a conta. Não é. É olhar para essa situação, ok, hoje eu preciso desse emprego para pagar a conta, mas eu sei onde eu quero chegar. Talvez eu consiga continuar nesse emprego olhando para outras situações, porque eu tô olhando lá na frente, eu sei qual é o meu objetivo, eu agradeço hoje, eu vivo hoje com presença, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu aceito uma proposta de relacionamento, eu aceito um namoro, eu aceito entrar em uma relação, porque eu sei o que eu espero da relação. Então, muitas vezes a gente se pega lutando, e aí, pra quê? A gente nem sabe mais, é só porque tem que lutar, né? E aí acaba a guerra e você fala, o que deu aqui? Você nem sabe. E aí você passa ciclos e ciclos sem propósito algum. Quantas vezes, e gente, não tô aqui sendo perfeita não, muito pelo contrário. Quantos trabalhos, olha que eu já trabalhei nessa vida em lugares diferentes, assim. Quantos trabalhos eu já saí e falei assim, meu Deus, foram 4 anos nesse lugar fazendo o quê? Todos os dias eu odiava estar aqui. Eu tinha, sim, uma ideia de onde eu queria chegar. Eu sempre soube, de alguma forma, que eu ia um dia fazer isso aqui que eu tô fazendo. Não tinha zero clareza, porque esse processo de autoconhecimento faz o quê? Uns 6 anos, né? Que chegou com firmeza, assim, na minha vida. De alguma forma, eu sabia que tudo que eu fazia eu gostava muito, mas que não era pra mim. Mas, ao mesmo tempo, por eu não ter essa clareza, óbvio que eu ia vivendo, óbvio que eu ia ganhando um dinheiro legal, óbvio que eu ia fazendo as coisas. Mas, quando esses ciclos se encerram, é um vazio que não vale a pena.
né? Ah, foi a minha história, óbvio que eu não vou me arrepender. Que bom que ela foi exatamente do jeito que foi, porque eu tô aqui. Que senão seria, né? Muda uma vírgula, eu não tô aqui. Mas assim, quanto a gente pode, a partir de agora, criar ciclos, novos ciclos, com mais consciência. Para que a gente não precise perceber que a gente não tinha nenhuma consciência quando ele terminou já. Né? Então, qual é a grande estratégia, falando dessas três, né? Então, são três estratégias que a gente usa. O congelamento, né? Ai, Gabi, obrigada, que linda. O congelamento, então que... Não vou falar o que é mais perigoso ou menos perigoso, né? Não tô aqui pra fazer medição de perigos. Cada um tem os seus perigos, né? Mas o congelamento de repente, mais complicado, justamente por isso. Se na natureza ou você luta ou você foge, e tudo na natureza tem movimento, sim, tudo tem um propósito. O que está completamente congelado está morto. Se a gente se congela, se a gente congela e paralisa ali uma situação, obviamente, talvez não seja a melhor solução. Talvez seja melhor fugir, né? Então, assim, tem o congelamento, e aí a gente entende aí que formas a gente sai, qual é o perigo que eu tô enxergando se de repente eu me descongelar daqui. Tem a luta, né, que a gente falou agora, não, mas eu quero passar na ordem aqui. Tem a luta, congelamento, eu vou falar da luta aqui porque é o que tá na cabeça, então se tá na cabeça eu quero pra falar. E aí tem a luta, que a gente luta despreparado, então onde eu posso colocar mais sentido de propósito nas situações, para que eu não precise entrar numa luta e perder uma energia absurda simplesmente porque eu tô despreparada. E tem a fuga, veio aqui, né, minha colinha. E aí tem a fuga, que é justamente essa situação de que a gente começa a criar novas coisas que nos distraem e nos tiram, de repente, do que seria tão grandioso, tão virtuoso, por meios muito mais profundos aí que a gente não consegue olhar, né? E aí, qual é a grande estratégia? É lutar, gente. Bora lutar preparada, né? Não tem outra solução. Não existe outra forma. Né? A vida sim a gente merece ter uma vida leve, a gente merece ter uma vida extremamente feliz, mas isso não significa que não seja uma luta diária, mas que essa luta ela seja leve porque a gente está preparado para ela, né? E aí a gente também tá passando por um momento aí de falas coletivas de que relacionamento, se o relacionamento não é leve, eu não quero, né? A criança não pode mais, de repente, ouvir aí umas coisas, não, gente, pelo amor de Deus, não é agressão, não é nada disso, mas assim, como a gente tá trazendo essa leveza, como se qualquer coisa que fosse uma pequena variação dessa leveza fosse muito ruim. E não é, a vida é assim, né? Relacionamento não é nem um pouco fácil. Trabalhar, por mais que a gente trabalhe com o que a gente ame, não é nem um pouco fácil. E que é isso? É lutar todo dia. Mesmo que a gente nasça leoa. Também não é fácil para aquela leoa todo santo dia ter que ir lá, ficar naquele sol e caça e cuida das crias. Não é nada, é fácil. Não é fácil para uma plantinha brotar. Não é fácil para uma plantinha estar ali lutando para sobreviver quando de repente não chove muito. Então nada na natureza. Não é fácil para o planeta, quando ele está retrógrado, ele tem que pegar aquela força de impulso e ir para frente de novo. Então tudo que está aqui está em movimento e de alguma forma está lutando para continuar vivo. E tá tudo bem. Então que a gente faça essa luta preparada. Que nós estejamos aqui, mulheres, preparadas para essas lutas. E aí sim, elas ficam muito mais leves, a gente aproveita o caminho, a gente, mesmo que a gente erre, a gente aprende com consciência e retoma a rota. Né? Então essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Então sempre trazer essas consciências. Então não é, trabalho não tá bom, vou trocar, relacionamento não tá bom, vou trocar. A gente tá paralisando, a gente tá congelando, a gente tá lutando despreparado. Então vamos sim, qual é a grande estratégia, né, para terminar essa live? Sim, seguimos na luta, preparadas. Processos de autoconhecimento,
busquem se conhecer, busquem viver nessa capacidade máxima de energia, busquem ser esse feminino fértil, essa terra fértil que cria vida. Isso é viver. Então, estou à disposição também, né? Quem passa comigo sabe que tem sessão aí que eu sou assim, ó, eu falo um monte, a pessoa vem aqui só pra ficar me ouvindo às vezes, né? Depende aí da dinâmica, depende de muita coisa. Então tô aqui também disponível para atendimentos, jornadas, vão vir muitas coisas aí no próximo mês, e daqui a pouco eu vou começar a divulgar também os trabalhos em grupo com feminino bem legais, e que são processos aí de autoconhecimento, né, muito bonitos aí que eu tô criando. E seguimos juntas, tá? Como a minha estratégia de continuar seguindo, lutando preparada, que realmente é o meu processo, gente, porque olha, se tem uma coisa que eu fugi foi disso aqui, ó, de live. Fugi que só uma coisa, eu tinha todas as desculpas do mundo. Então assim, não fujo mais, tô aqui. Então, sexta tô de novo, 12h. Semana que vem também. Segunda, quarta e sexta, só tô definindo horário, mas estarei aqui 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Sexta agora, 12h de novo, tá bom, gente? Obrigada, qualquer dúvida, obrigada, adorei a interação de vocês, continuem assim, é muito bom e a gente troca cada vez mais, qualquer coisa me chamem, ótima metade de semana aí pra frente. Obrigada, tchau, tchau.